é quase domingo, já são quase meia-noite, né? E eu estou aqui já na cama. Aí eu tô com esse livro aqui do Padre Léo, Gotas de Cura Interior, que foi um dos livros que eu comprei, que eu falei que custou R$6. Gente, tá intacto. Comprei no sebo, né? Um livro de segunda mão. E eu tô lendo esse livro aqui. Então, eu quero aproveitar rapidinho e falar. Ler um trechinho desse livro, né? Pra não perder o costume. Perdão. Decisão do coração. É preciso treinar para ver o lado bonito e positivo das coisas e dos acontecimentos. Não existe nenhum momento de nossa história que não tenha algo para ser agradecido e admirado. O coração precisa decidir ver o melhor sempre. Isso é verdade, né? A gente deve buscar ver o melhor em tudo, até nas coisas ruins que nos acontecem. Eu sei que você pode dizer assim, nossa, mas é difícil, né? Como assim ver as coisas boas, encontrar as coisas boas, né? Extrair as coisas boas das coisas ruins que nos acontecem, mas é possível. Porque às vezes aquilo de ruim que tá acontecendo é porque tem algo muito bom por trás, sabe? Às vezes, muitas das vezes, as coisas ruins que vêm é pra nos ensinar algo. Tem algo assim magnífico por trás daquilo, sabe? E que às vezes a gente só vai conseguir enxergar se a gente olhar pelo lado, não é da positividade tóxica, é pelo lado de encontrar beleza, sabe? De buscar a beleza em tudo. Você começar a treinar seus olhos, em vez de ver coisas negativas, ver as coisas positivas. Agora há pouco, né? Agora à noite, eu vejo o quanto eu tenho uma dificuldade muito grande com sentimento de culpa. Eu sou aquela pessoa, eu acho que tem muitas pessoas que também são assim, que tem aquele sentimento de culpa terrível, onde eu acho que eu sou a culpada de tudo. Alguém caiu na rua, aí eu sou a culpada. Entende? A ansiedade, né? Ela gera esse sentimento de culpa. Eu li... Pra quem não conhece, eu vou deixar aqui o livro Diário de uma Ansiosa ou Como Eu Parei de Me Sabotar, da Beth Evans. Um livro muito, muito, muito bom. É um dos meus preferidos, sabe? Tá na lista dos meus preferidos. E ela fala sobre isso. Antes eu achava, confesso que eu achava que era um sentimento só meu, sabe? Aquele sentimento de culpa por tudo. Vamos supor, teve um jogo de futebol da seleção, a seleção perdeu. A culpa é minha porque eu não fiz um ritual. Tipo, eu tinha um ritual, vamos supor, eu tenho que usar a mesma roupa sempre, tá entendendo? Eram coisas que eram meio malucas e eu achava que isso era comigo, porque eu achava que se eu não apagasse a luz 30 vezes em casa, se eu não verificasse a porta 10 vezes, se a seleção perdesse era culpa minha, se alguém caísse na rua era culpa minha. Tudo o que acontecesse era porque eu não tinha feito aquela coisa de proteção, sabe? Eu achava que só era eu que tinha isso. Até eu ver essa pessoa, né? É a Beth Evans, onde ela fala no livro dela que ela fazia isso. E era exaustante, era exaustivo. Era o tempo todo tendo que apagar a luz. Porque se esquecesse uma noite de apagar a luz, podia acontecer uma tragédia no dia seguinte. E aí foi aí que eu entendi, sabe? Eu lembro que eu levei isso pra terapia e a psicóloga falou que eu tinha isso como... Eu achava que isso estava protegendo as pessoas porque eu tinha um sentimento de culpa muito grande. Eu me sentia culpada simplesmente por respirar. Simplesmente por pensar, eu sou culpada. E o que eu quero dizer com isso é que, assim, eu parei com esses negócios, sabe? De apagar a luz. Tipo, se a seleção perde, eu não acho mais que é culpa minha, graças a Deus. Eu não faço mais essas coisas de verificar a porta 30 vezes, porque se eu não verificar, a seleção vai perder, alguém vai cair na rua, vai acontecer alguma coisa, tá entendendo? Eu não faço mais. Só que eu ainda tenho sentimento de culpa por algumas coisas. Eu tava passando na rua e encontrei. Assim, né? Eu acho que ela não me viu, porque a gente tava distante, então não deu pra olhar atentamente pra ela e falar um oi com ela. A minha amiga, sabe? Que a gente tá um pouco afastada. E quando eu vi, bateu aquele sentimento de culpa. A culpa é minha por a gente estar afastada. Sabe? Tipo, aconteceu muitas coisas. Teve
assim, culpa das duas, mas o sentimento de culpa que me bateu foi terrível. Eu senti uma tristeza muito grande, eu já estava um pouco triste, né? Hoje foi um dia assim meio difícil, né? É como eu falei, gente, vai ter dias em que você vai estar bem pra frente e vai ter dias que você vai voltar a estaca zero e vai ter que reiniciar, vai recomeçar. E eu comecei a sentir um sentimento de culpa muito grande. Sabe, ao mesmo tempo que eu queria ficar feliz, eu senti uma culpa. Ah, a culpa é minha. Eu devia estar ali, fui eu que me afastei. Só que aconteceram muitas coisas, sabe, para que isso acontecesse. Mas eu percebi ali que eu ainda tenho esse sentimento de culpa, de sempre achar que tudo é por mim, sendo que nessa história, sim, gente, às vezes tem coisas que pode ser culpa nossa mesma, às vezes somos nós que erramos. Só que nessa história, sabe, teve os dois lados. Então, teve muita tentativa minha, mas eu acho que eu me culpo por eu não continuar tentando. Então, às vezes, a gente fica com esse sentimento de culpa. Porque como a gente já vem com isso da infância, né, de tudo a gente achar que é culpa nossa, aí chega na fase adulta, você começa a achar que a culpa é sua. Ah, a pessoa se afastou. A pessoa tá me tratando diferente. Ah, mas a culpa é minha. Mas o que foi que você fez? Não fiz. Eu tô tratando a pessoa do mesmo jeito, eu não fiz nada, mas eu acho que a culpa é minha. Então, eu percebi hoje que eu ainda tenho esse sentimento de culpa. E estar frente a frente, quer dizer, eu não fui frente a frente, né, porque eu não consegui ficar frente a frente com ela. Mas eu encontrei ela semana passada, né, na igreja, na missa. E aí a gente deu um sorriso uma pra outra, porque estávamos distantes. Então, a gente rimos uma pra outra. Mas é claro que é visível que não é a mesma coisa. Mas eu tenho esse sentimento de culpa, sabe? E é estranho, porque eu achei que eu não ia sentir isso, sabe? Mas ele é forte. Então eu sinto que, por mais que eu tenha vencido esse sentimento, né, de me sentir culpada, simplesmente, tipo, eu não te conheço, mas se acontecesse alguma coisa com você, certamente eu ia achar que tinha sido culpa minha. Eu esqueci de apagar a luz, então a culpa é minha por você ter passado pelo que você passou. Tipo, eu não te conheço. Então, com o tempo eu entendi, eu não tenho culpa, sabe? Eu não preciso fazer essa oração. Era muito exaustante eu fazer uma oração o tempo todo. Era orações, era negócio de apagar a luz, sabe? Eu esqueci como foi que eu nomeei, a psicóloga deu um nome pra isso. E eu esqueci como era. Só que eu consegui diminuir isso, né? Eu parei de fazer essas coisas, que até parecia meio ser um toque, mas um toque onde era tipo uma proteção. Só que eu vejo que eu tenho muito esse sentimento ainda de culpa. Eu olho para algumas coisas e acho que a culpa foi minha. Ah, eu devia ter insistido mais. Mas quanto a, sei lá, ficado... Eu tinha que ficar é aquela coisa de... O ambiente tá me fazendo mal, mas eu não posso sair dali, porque eu tenho que ficar ali, sabe? É minha obrigação. E, gente, você não tem obrigação, você não tem o dever nem a obrigação de ficar num lugar que tá te fazendo mal. De ficar perto de alguém que te faz mal, que te coloca pra baixo. Tá entendendo? Tipo, o que eu tô querendo dizer é porque a minha mente não entende. Não estávamos mais no mesmo nível. Porque às vezes a gente acha que, essa pessoa é minha amiga hoje, tem que ser amiga pra sempre. Vai ter casos que sim, e é muito bom quando isso acontece. Só que tem momentos na vida que a vida, leva cada um pro seu caminho. E a gente precisa seguir. E eu quero mudar de assunto. Eu precisei pedir pro meu noivo comprar umas coisinhas pra mim. Eu fui pintar as unhas, né? Na verdade eu fui tirar o esmalte, que não foi esse. O outro, descobri que eu não tinha algodão. Então eu pedi pro meu noivo comprar algodão pra mim. E ele comprou. E confesso que quando ele me deu algodão, eu achei que eu tinha pedido acetona. Loucura na minha cabeça. Tudo isso porque eu tinha visto a minha amiga e bateu aquele sentimento de... Cadê a nossa amizade? A culpa é minha, eu quero de volta. E tem coisas que não voltam mais. Tipo, mesmo se eu for novamente conversar com ela, aquela amizade de antes, às vezes, não vai voltar mais. Porque já não era a mesma há muito tempo. E a outra coisa foi um fio dental. O dentista passou esse fio dental. Na verdade, o dentista pediu pra mim usar fio dental porque eu não usava. E eu pedi pro meu noivo comprar.
Aí ele comprou isso aqui. Então foi as duas coisas. A outra coisa que eu trouxe foi um biscoito, que eu tava com vontade de comer biscoito, aí eu peguei um do meu noivo. Então foi isso aqui que eu pedi pra ele comprar, que eu tava precisando. Hoje em dia eu só compro coisas que preciso. Então é isso que eu queria dizer pra você. Talvez você também é aquela pessoa que tem sentimento de culpa. Às vezes você não fez nada pra ninguém, sabe? Algo aconteceu e você acha que a culpa é sua. Você não se perdoa. Você não consegue se perdoar. Você tem essa mesma sensação que eu. Você olha pra, às vezes, algo que aconteceu há muito tempo e você fica se culpando. A culpa foi minha, a culpa foi minha. E quero te dizer, se liberta disso, sabe? Esse peso não é teu. Se perdoa. Olha no espelho e fala teu nome e diz: eu me perdoo. Eu me perdoo por isso. Isso não é meu. Eu não posso carregar esse peso, esse fardo o resto da minha vida. Eu não posso ficar me culpando pelas coisas que acontecem, que muitas vezes foram ambos que fizeram, sabe? Mesmo se você talvez tiver culpa em algo, se liberta. Você não precisa passar o resto da sua vida se culpando. Você tem que se libertar do perdão. Eu vou ler rapidamente aqui para encerrar o vídeo. É do mesmo livro, tá? Que eu tô lendo. 20 anos depois da libertação do campo de concentração, 2 prisioneiros de guerra se reencontraram. Você já perdoou os que te capturaram? Não, nunca. Bem, então eles ainda o mantêm preso, não é? Gente, é a mesma coisa com a gente. Se a gente não nos perdoamos por algo que a gente fez, ou às vezes a gente nem fez, sabe? Então é isso, pra você que tem esse sentimento de culpa. É bem desse jeito. Se você não se perdoa, não se liberta desse sentimento, você mesmo é o seu maior algoz. Você tá se mantendo num cárcere que você mesmo criou, sabe? Então eu vi hoje que eu tô me mantendo num cárcere que eu criei, sabe? Aquele sentimento de culpa. Eu devia voltar lá. Eu devia estar naquele lugar, mesmo que aquele lugar já não era mais pra mim, mas eu tinha que voltar pra ali. Não fica se martirizando. Você está com a chave nas suas mãos. Pegue essa chave e abra essa gaiola que você se entrou, né? Que você tá dentro, que você se colocou. Saia pra fora e vai ser livre, vai viver a sua vida. E se caso alguém fez algo com você, perdoe. Porque quem sai perdendo nisso tudo, sabe, em guardar coisas no coração, é só a gente, sabe? É só você, é só eu. A outra pessoa tá vivendo uma vida dela livremente, enquanto a gente tá preso. Então era isso que eu queria falar, sabe? Trazer esse sentimento. Esse sentimento de culpa. De achar que tudo é culpa minha. Mas não é. Sabe? A gente tem que se libertar disso. Às vezes não é fácil. Não é fácil pra quem cresceu a vida inteira achando que é culpado por tudo. Que tudo que acontece com pessoas que nem conhecem é culpa sua. Mas a verdade não é. Você não tem culpa de nada. Então se liberta disso e vai viver. E eu vou terminar meu livro. E que Deus abençoe todos nós. Um abençoado domingo, uma abençoada semana pra todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.